Varre, 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 pastorinha. Varre, varre a bandalheira. Salve família, Rod Brito na área, como é que tá? Tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao canal do Rod Brito aqui no YouTube. Bom, eu tô gravando essa aula agora numa sexta-feira, então sextou, papai. Sextou com a minha galera do nono B, que tá agora ao vivo e online comigo enquanto eu tô gravando essa parte de República Populista, ou Democrática, ou Liberal, como queiram, entre 45 e 64. No vídeo anterior da nossa playlist, na nossa aula anterior, nós chegamos até o momento final da vida do Vargas, o suicídio cometido por Getúlio Vargas no dia 24 de agosto de 1954, e vimos os desdobramentos naquele 1 ano e meio após a morte do Vargas. Uma sucessão de 3 governantes, então uma instabilidade política muito grande, Café Filho, Carlos Luz, Nereu de Ramos, golpe preventivo do Teixeira Lott. Nossa, Rod, o que é isso que você está falando? É porque você não viu o vídeo anterior. Então vai na playlist. A gente vai para uma das partes mais emblemáticas da história do Brasil. Uma das partes mais impactantes da história do Brasil em termos de transição, de desenvolvimento e de impacto econômico, social, político, que é o governo de Juscelino Kubitschek, do JK. Entre 56 e 61, o JK governa o Brasil, colocando em prática o seu ideal nacional desenvolvimentista. Parece complexo, mas não é. Baseado no seu plano de metas, o JK consegue convencer boa parte da sociedade de que o seu projeto modernizante era o melhor para o Brasil naquele momento. Então, vou parar de conversar demais e vou trazer a apresentação para a gente começar essa nossa análise e o nosso vídeo hoje, tá? Então, dentro dessa análise, vamos avançando entre 56 e 61. O período do governo JK fica conhecido como os anos dourados da história do Brasil, por conta das inovações que ocorreram nesse período. O presidente JK ficou conhecido como o presidente Bossa Nova, né? Envolvendo a questão, inclusive, desse estilo musical que surge ali na MPB, na música popular brasileira, e acabou simbolizando muito o período da história do JK. O Juscelino Kubitschek, vamos começar, ele é eleito por uma coligação criada pelo próprio Getúlio, PSD-PTB. Quem era o vice-presidente do Juscelino Kubitschek? Vocês estão vendo no bottom aí, na imagem na sua tela. O João Goulart, o Jango, ex-ministro do Trabalho do Vargas, era o vice do Juscelino Kubitschek nesse momento. Era um grande democrata, politicamente hábil, teve durante a campanha um slogan que ganhou muita fama historicamente falando. Os 50 anos em 5, qual que era a grande promessa do Juscelino Kubitschek? Desenvolver o Brasil, o equivalente a 50 anos de governo em 5 de mandato. Era uma política ousada, era uma proposta muito ousada. E ele baseava esse desenvolvimentismo, esse ideal desenvolvimentista, no seu plano de metas. Basicamente, o plano de metas tinha como intenção investir em diversos setores estratégicos do país. Na saúde, na alimentação, nos transportes, na energia, na educação, na indústria de base, tá? Então, era um amplo programa de investimentos. E era um amplo programa com várias diretrizes estabelecidas, com metas a serem cumpridas. Só que tinha uma questão. E essa questão é fundamental para a gente entender o governo JK e a gente já tem que trazer para a discussão logo de início. Se você para lembrar do modelo varguista, o modelo varguista era um modelo extremamente nacionalista, lembra disso? A questão da criação de indústrias importantes ali, a Companhia do Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, criadas durante o governo Vargas, a Petrobras,
criado durante o período varguista, né? A Fábrica Nacional de Motores, a intenção do Vargas de tornar o Brasil cada vez mais um país independente do capital internacional. Qual que era o pensamento varguista? Enquanto o Brasil for muito dependente do capital externo, qualquer crise, qualquer oscilação na economia mundial atinge o Brasil diretamente. E ele tinha razão. Olha as consequências da crise de 29 para o Brasil. Não foi um impacto profundo na economia brasileira? Então esse ideal varguista era muito claro. Quando Juscelino Kubitschek é eleito pela coligação criada pelo Vargas, muitos entendiam que o JK ia continuar dentro da cartilha varguista. Ou seja, muitos entendiam que o JK ia adotar um discurso extremamente nacionalista e protecionista. Não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, foi justamente o contrário. O JK sabia, e ele tinha clara consciência, de que para colocar o plano de metas em prática, ele precisava de recursos. Ele precisava de investimentos. E ele sabia muito bem de onde viriam esses investimentos. Esses investimentos viriam de fora. Do Fundo Monetário Internacional, viriam do FMI, viriam de grandes conglomerados internacionais que se interessariam pelo Brasil nesse momento, segundo ele, a instalação de diversas multinacionais de vários setores, principalmente do setor automobilístico, que tem um grande boom, um grande impacto e um grande desenvolvimento a partir do período do JK. Então, qual que é o seu raciocínio nesse momento? JK vai fazer justamente o contrário da cartilha getulista. Ao invés de fechar o Brasil, o JK vai abrir o Brasil para o capital internacional. Isso é interessante? Bom, se você levar em consideração o PIB, o Produto Interno Bruto, há um impacto imediato, há um crescimento imediato do Produto Interno Bruto brasileiro. E o PIB mede justamente a geração de riquezas num período de um ano para o país. Então, há um impacto positivo desses investimentos internacionais no Brasil. Mas torna o Brasil um país realmente dependente desses investimentos externos, desses investimentos estrangeiros. Bom, nós vamos analisar, e eu vou passar já para o próximo slide para a gente fazer a outra discussão, também importante, mas entenda, dentro desse contexto, qualquer grande oscilação poderia atingir e prejudicar a economia brasileira. E como nós já sabemos, em um dado momento essa oscilação veio. Bom, mas vamos seguir. O governo JK, sem sombra de dúvidas, fica muito marcado pela questão industrial. Getúlio começa o processo industrializante e o JK dá o impulso que a industrialização precisava para, de fato, se consolidar no Brasil. Principalmente o setor automotivo. Principalmente o setor automobilístico. Empresas de grande porte, de grande renome internacional, como a Volkswagen, por exemplo, começam a implantar fábricas no Brasil, montadoras no Brasil. E automaticamente começa a ampliar a produção de automóveis de passeio e, logicamente, de automóveis de grande porte, de veículos de grande porte, como caminhões, por exemplo, para o transporte de cargas. Esse momento da história é um momento que a gente tem que analisar todos os seus desdobramentos históricos, tá? Raciocina comigo. Eu vou ter uma ampliação da fabricação de automóveis, de veículos automotores no Brasil. Automaticamente, o governo JK implanta uma política de ampliação da malha rodoviária do Brasil. Ou seja, aumenta-se o número de estradas pavimentadas no Brasil. E faz todo sentido, né? Se eu vou ter uma maior produção de automóveis, se eu vou ter uma maior produção de caminhões, esses veículos precisam rodar. Então, o governo se compromete
nessa ampliação da malha rodoviária para escoar essa produção, para dinamizar essa produção do setor automotivo no Brasil. Agora, quando a gente para observar alguns pontos atuais, a gente consegue entender como essa tomada de decisão do JK acabou impactando na nossa sociedade atual. Nossa, Rod, o que você está falando? Presta atenção. E eu não vou me alongar muito. Vamos raciocinar em cima do setor de transporte de cargas no Brasil? Por onde majoritariamente é feito o transporte de cargas no país? Não é pelas estradas? Não é pelas rodovias? Os grandes caminhões de carga? Se você observa países de amplo desenvolvimento, como países europeus, ou mesmo como o próprio Estados Unidos, nós temos o transporte de cargas sendo diversificado, historicamente falando. Então, eu vou ter uma grande parcela dessas cargas sendo transportadas por ferrovias, uma grande parcela dessas cargas sendo transportadas por via fluvial, pelos rios. E o Brasil, quando você olha o Brasil tem grande potencial fluvial para o transporte das suas cargas, subaproveitado. O Brasil do século XIX estava em pleno processo de desenvolvimento da sua malha ferroviária. Poderia ter se ampliado, poderia ter se investido no desenvolvimento do transporte ferroviário. Transporte ferroviário, transporte fluvial, transportes de grande capacidade, com uma taxa de poluição muito menor do que se comparado com o transporte rodoviário. Mas a escolha feita ali durante o período JK explica muito dessa dependência que nós temos ainda hoje do transporte de cargas pelas rodovias. E isso é algo extremamente ruim. Bom, eu não vou falar que é algo extremamente ruim, mas é algo que custa para nós que somos consumidores. O encarecimento do frete, logicamente o encarecimento do preço final ao consumidor, a grande quantidade de carga que não chega ao destino, que fica pelas estradas, pelas péssimas condições das estradas, pela péssima condição de armazenamento. Bem provavelmente você que está aí assistindo o vídeo, ou você que está comigo agora, minha galera do nono B aqui do carro, em Unai, você já esteve viajando, numa viagem de férias, por exemplo, com a família, no seu carro, no carro da família, seu pai ou sua mãe dirigindo, na frente um caminhão de carga de grãos, por exemplo, e durante o tempo em que você esteve atrás desse caminhão, os grãos se desprendendo da carga e batendo no capô e no para-brisa do seu automóvel. Aqueles grãos que vão simplesmente ficando pela estrada é carga que sai da origem e não chega ao destino, encarecendo o preço ao consumidor. E nós tivemos uma demonstração muito clara. Há uns 2 anos atrás, nós estamos em 2020, nós tivemos uma demonstração muito clara do quão dependente nós somos desse tipo de transporte hoje em dia, não é verdade? Nós tivemos uma greve, né? Eu acho que foi mais um pouco. Nós tivemos uma greve 2 anos e meio. Nós tivemos uma greve, uma paralisação em massa dos caminhoneiros e vimos o quão somos dependentes desse tipo de transporte de cargas. Começou, inclusive, um processo de desabastecimento. Lembram das filas nos postos de combustível? Lembra disso? O encarecimento do valor do combustível naquele momento, porque não se chegava ao posto, as filas de abastecimento. Então, assim, as decisões tomadas ali durante o governo JK, no setor de transportes, têm impacto até hoje na nossa sociedade. Rod, isso pode ser revertido? Acho pouco provável.
principalmente com o grande lobby e a grande participação política que esses grupos vinculados ao setor de transportes hoje em dia têm. Então, do transporte rodoviário. Então, reverter, acho pouco provável. Bom, falei que eu não ia me alongar muito. De qualquer forma, o setor automotivo teve um grande desenvolvimento a partir do JK. O setor de bens de consumo duráveis começa a ganhar muito espaço durante o período do JK. Não só nos automóveis, como a parte de eletrodomésticos também começa a se desenvolver dentro do Brasil naquele momento. A construção de estradas como a Belém-Brasília é outra marca do governo JK, de usinas hidrelétricas como a de Furnas e a de Três Marias. Eu vou deixar esse tópico da construção de Brasília para a gente fazer uma análise maior, tá? Vou deixar para a gente fazer uma análise maior, então deixa eu analisar os outros pontos. Empréstimos constantes geraram, logicamente, um endividamento constante e aumentando para o Brasil. Aqui, a gente para analisar o seguinte aspecto. Para manter esse ideal desenvolvimentista em pleno vapor, logicamente, o governo precisava constantemente recorrer a empréstimos internacionais. Chega um momento em que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, dá o ultimato ao JK. Não, peraí. Vamos negociar o que já foi emprestado, porque daqui para frente a gente não tem condição de continuar mantendo empréstimos ao Brasil. Vamos negociar a dívida que já está acumulada. Então, significa que eu vou ter um cenário interno de grande inflação, de concentração de renda. E aí, muita gente, quando eu estou explicando o período JK, me faz uma pergunta que para mim já é comum. Rod, o governo JK foi positivo? Bom, historicamente falando, depende de onde você olha. Depende do lugar de onde você está olhando o governo JK. Se você está olhando do lugar da classe empresarial, da classe industrial, de uma classe média alta, o governo JK foi interessante. Foi bem positivo. Agora, se você está olhando do olhar do trabalhador, da classe média baixa, o governo JK foi um governo muito complexo. Achatamento salarial, aumento da inflação, início de um processo de recessão, né, desvalorização da moeda. Então, assim, houve a tentativa de um incremento e uma dinamização do Nordeste com a criação da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Muitos dos recursos que eram implementados, eram empregados na SUDENE, não chegavam ao destino, né? Desvio de verbas ou mesmo corrupção dentro do órgão. No governo JK marca uma urbanização intensa e desordenada do Brasil, né? Aumenta a emissão de papel moeda, aumenta a emissão monetária, que faz com que a moeda perca valor. Então, assim, o governo JK foi um grande híbrido de euforia e decepção ao longo desses 5 anos. Se você é muito ligado nos esportes, e se você é muito ligado na história da seleção brasileira, você vai se lembrar que um dos maiores, aliás, o primeiro grande momento de euforia da seleção brasileira ocorreu durante o período JK, não é verdade? O Brasil é campeão mundial de futebol em 1958. Primeiro campeonato vem em 1958, em meio ao governo JK. E, logicamente, o Juscelino Kubitschek soube muito bem usar dessa euforia para desviar a atenção da sociedade para diversos problemas que estavam ocorrendo no Brasil naquele momento. Bom, chegou o momento da gente falar da nova capital federal. Chegou o momento da gente falar de Brasília. A construção de Brasília foi a grande meta-síntese do período JK. Era o grande projeto do governo JK, era a construção de uma nova capital.
e trazer a capital para a parte central do Brasil, para o Planalto Central, dinamizando essa parte do território brasileiro, interligando as regiões numa capital mais centralizada. Que fique claro, a ideia da transferência da capital para uma parte mais interiorana do país não é uma ideia originalmente do JK, do governo JK. A ideia já existia desde o segundo reinado, tá? A ideia da transferência da capital já existia desde o segundo reinado, desde o Império. Mas o JK colocou em prática, né? O JK efetivou o processo, contando com o Oscar Niemeyer fazendo todo o projeto, né, do processo. Brasília, ou pelo menos o plano piloto, é erguido num espaço de 5 anos. Para pensar isso. O plano piloto é erguido em 5 anos de mandato. É algo muito ousado. Porque o que era essa parte do Planalto Central antes de Brasília? Nada. Era mato. Era cerrado. Então o JK ele teve a coragem, logicamente, de implementar, de bancar o projeto. Só que a construção de Brasília trouxe alguns efeitos colaterais. Qual o grande efeito colateral da construção de Brasília? O aumento exagerado da dívida externa brasileira. O Brasil ampliou a sua dívida externa, tanto é que levou o FMI, como eu disse, a colocar o pé no freio. Não, vamos resolver o que já foi acumulado. A construção de Brasília deteriorou ainda mais a economia brasileira dentro daquele processo. Então, assim, houve todo um processo ao longo desses 5 anos que efetivou o surgimento dessa nova capital. Um detalhe que é muito interessante e muito importante, né, de lembrar: qual foi o primeiro presidente a assumir o Brasil em Brasília, né? Qual foi o primeiro presidente a tomar posse em Brasília? Não foi o Juscelino Kubitschek, porque ele toma posse, como nós vimos no vídeo anterior, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Quem assume primeiro é o Jânio Quadros, o próximo presidente eleito. Então, assim, a construção de Brasília é o grande símbolo do governo JK, sem sombra de dúvidas. Agora, deixa consequências, principalmente econômicas, no processo. Uma alta taxa de inflação, uma recessão e um achatamento salarial. Tanto é que os últimos anos do governo JK foram anos críticos. Quase o JK não termina o mandato, por pressões populares. Quase o JK não conclui os seus 5 anos de mandato, justamente por conta dessas pressões sobre o seu governo. João Goulart, que era o vice-presidente, esperava a qualquer momento que a presidência cairia no seu colo. Não aconteceu. O JK, como nós já sabemos, são 5 presidentes nesse período, né? São 5 presidentes. Desses 5, só 2 concluíram o mandato. O JK é um deles. O outro foi o Dutra. O JK concluiu o mandato. Mas as consequências econômicas refletiram na questão política. O que eu quero dizer com isso? Chega 1960, chega o momento de organizar as novas eleições. A coligação PSD-PTB, a coligação do Juscelino Kubitschek, lança um novo candidato à presidência da República. Quem era esse candidato? O Marechal Henrique Teixeira Lott. Lembra dele? Que deu o golpe preventivo? Ele agora é o candidato do governo, é o candidato apoiado para suceder o Juscelino Kubitschek. Mas o Henrique Teixeira Lott encontra um outro candidato que, assim,
surge meio que de surpresa no cenário nacional. Não que ele não fosse político, ele já era um político e ele já tinha uma trajetória política muito meteórica em São Paulo, né? De quem eu estou falando? Eu estou falando do Jânio Quadros. O Jânio Quadros surge como um candidato à presidência. Num primeiro momento não é levado a sério, né? Num primeiro momento não se leva o Jânio Quadros em consideração, muito por conta do seu caráter espalhafatoso, né? Ele tinha como símbolo de campanha uma vassoura, porque ele dizia que ia varrer a corrupção do Brasil, né? Tem até uma música sobre isso, o jingle de campanha dele, que está na abertura desse vídeo. Você ouviu? Está na abertura do vídeo. É justamente o jingle de campanha do Jânio Quadros. Então, assim, naquele momento, entendia-se e pensava-se que o Marechal Henrique Teixeira Lott ia aproveitar todo esse processo de desenvolvimento do período JK e fosse ser eleito, mas o Marechal Teixeira Lott não tinha a mesma habilidade política que o JK. O governo JK estava terminando numa situação econômica muito caótica e nas urnas isso acabou refletindo. Ou seja, nesse contexto, vence a presidência da República Jânio Quadros. Jânio Quadros é eleito como novo presidente da República do Brasil pelo PTN, o Partido Trabalhista Nacional. Que fique bem claro, ele inicialmente lança sua candidatura pelo PTN, mas quem é que vê o Jânio Quadros como uma grande possibilidade de também chegar ao poder? A UDN. A UDN apoia a candidatura do Jânio Quadros quando vê a população no entorno do Jânio Quadros, nos comícios do Jânio Quadros, exaltando a figura do candidato à presidência. E o Jânio Quadros é eleito como novo presidente do Brasil entre 61 e 65. Uma observação que nesse momento é muito importante. Naquele momento da história, a legislação eleitoral permitia algo que era muito impensável hoje em dia. Eu vou até olhar para você focar aqui nesse raciocínio, nessa parte final do nosso vídeo. Naquele momento, era permitido votar num candidato a presidente de uma chapa e votar no candidato a vice-presidente de outra chapa. Era permitido naquele momento. E foi justamente isso que aconteceu. Quem é que foi eleito presidente em 1961? Jânio Quadros. Quem é que foi eleito vice-presidente? João Goulart. O Jango, que era o candidato a vice-presidente do Marechal Teixeira Lott. Ou seja, qual o grupo que assume a presidência e a vice-presidência? Jânio Quadros, presidente da República, João Goulart, líder do PTB, vice-presidente da República, vindo de outra chapa. É essa a coligação que vai assumir o Brasil em 1961. Bom, governo Jânio Quadros, renúncia, parlamentarismo, João Goulart, reforma de base, plano trienal, golpe de 64, tudo isso é a parte final da República Populista e tudo isso vai estar na nossa próxima aula, vai estar no nosso próximo vídeo. Então, um abraço, um salve para você, tudo de bom. Não se esquece sempre, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal e um abraço. Sextou, papai. Hoje é sexta, tô gravando o vídeo na sexta, então vale a hashtag Sextou, papai. Tudo de bom, história com Rod Brito, sem massagem, pai. Fui!